Bom dia. Eu quero compartilhar alguma coisa muito importante que eu descobri no segundo livro de Reis, capítulo 5. A famosa história de Naamã. Naamã é informado, porque Naamã tinha era leproso. Então, é informado que em Israel tem um profeta. E esse profeta poderia lhe ajudar bastante. Então, o que acontece? Ele foi pedir a carta no país dele. Uma carta de recomendação. E foi dada a carta e foi direto a Israel. Quando chega em Israel, a primeira coisa que acontece é que ele foi diretamente para o rei de Israel. Antes de falar muita coisa, ele entregou a carta de recomendação. A carta que dizia que ele vinha da Síria e que vinha para aquele país para procurar ajuda. Só que a carta foi cair em mãos erradas. Pessoas que não estavam dentro do assunto, pessoas sem capacidade de poderem gerir o que lá estava escrito. Eles não tinham capacidade de poder. Estou falando do rei de Israel. Então, quando isso acontece, a Bíblia diz que o rei de Israel, ele rasgou suas vestes, rasgou suas roupas. Em dizer, e ele dizia, isso é um pretexto encontrado por rei da Síria só para criar guerra. Ele disse, não pode ser, isso pode ser um pretexto encontrado por rei da Síria para procurar uma forma de poder entrar em guerra com Israel. Então ele rasgou suas roupas, ficou desesperado, todas essas coisas. Enquanto ele fica desesperado, a Bíblia diz que Eliseu, o homem de Deus, na mesma cidade, existia lá um homem de Deus. A paz, querido. Feliz ano novo. Então a Bíblia diz que existia um homem de Deus lá. The man of God was there. The prophet. Profeta Eliseu. Então o profeta Eliseu, ele ouviu. A primeira coisa que ele ouviu, não viu, por exemplo, a Bíblia diz que quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, quer dizer que ele ouviu. Não viu acerca da situação de Naamã. O que ele viu foi o desespero que entrou no rei de Israel por causa da situação, por causa daquela carta, por causa da presença de Naamã. E ele dizia, eu não tenho capacidade. O que faz isso é que ele não tinha capacidade de poder lidar com a lepra. Então, Eliseu, o homem de Deus, quando ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, a Bíblia diz que mandou dizer ao rei, por que tu rasgas as roupas? A primeira questão é, por que você rasga as roupas? Essa é a questão. Por que? Ele mandou dizer ao rei, por que tu rasgas as roupas? Essa é a pergunta. Envia-o a mim e saberás que em verdade há profeta em Israel. Então, o profeta ele mostra uma coragem, porque ele conhecia o Deus que ele estava servindo. A Bíblia fala que ele diz,
envia-o a mim. Just bring him to me, so that they may know that there is a God in Israel. In other ways, he says, I want to prove to them if they don't believe that Israel is a chosen nation. Se eles não sabem, se ainda não têm a certeza que Israel é uma nação escolhida e que dentro de Israel existe um homem de Deus. Ele não está a falar de muitos homens. Ele está a dizer, envia-o a mim e saberás em verdade que em Israel há um profeta. They will know that there is a prophet in that nation. So that prophet is able, ele é capaz de poder resolver qualquer tipo de problema. Nos tempos a lepra não era curada, por isso Naamã procurou todas as formas de pedir ajuda, mas não encontrou. Ninguém conseguiu resolver essa situação do grande Naamã, do grande vencedor das grandes batalhas. Não houve ninguém para poder ajudar. Até que a empregada disse, quem me dera, escuta o que essa jovem está dizendo, quem me dera se o meu Senhor fosse para Israel e se encontrasse com o homem de Deus lá, certamente que o seu problema seria resolvido. O homem de Deus, não está a falar de qualquer pessoa, está a falar the man of God. Quem me dera se o meu Senhor fosse para Israel. Então, essa jovem conhecia o profeta que estava lá em Israel, a capacidade dele poder ajudar Naamã. E ele foi para lá. Só que o rei de Israel, ele fica desesperado, rasga as roupas. Isso é uma tentação, isso é uma isca, é uma cilada. Ele olhou para aquilo como se fosse uma cilada que o rei da Síria estava planejando contra ele. But it was not a trap. Isso não era uma cilada. Simplesmente a carta foi cair numa pessoa errada. Quando você é uma pessoa errada, a situação que pode se resolver, você vai olhar como sendo uma cilada, como sendo um problema, porque você não tem capacidade. Então, o rei de Israel, sendo rei, mas não tinha capacidade de poder lidar com aquela situação. E o profeta sentado na sua casa, em primeiro o profeta não foi reconhecido, o cara não foi diretamente para a casa do profeta e o profeta ficou lá. Só que ele acompanhou que o sírio Naamã está aí. E por causa disso, o rei de Israel rasgou as suas roupas. Quando você não tem capacidade, você fica desesperado. Rasgou as roupas. E ele ouviu. Quando ele ouviu, o homem de Deus ouviu que o rei tinha rasgado as roupas. E mandou dizer ao rei, por que tu rasgas? There is no need. Não há necessidade em tu rasgar suas roupas. Porque certamente em Israel haverá solução para esse cara. Haverá solução. Está a dizer, não há necessidade de tu rasgar as tuas roupas, porque certamente saberás. Esta, estava a dizer, esta é uma oportunidade para as nações que ainda não acreditam no poder de Deus, que não acreditam que Israel é uma nação eleita, é desta vez que irão saber. Todas as nações cujo Naamã talvez procurar melhores médicos e não teve solução. Desta vez irá se saber. We are in silence, no one knows about us. It's like we don't exist. But this is an opportunity. Esta é uma oportunidade to prove to them that there's a God in Israel. There's a God, há Deus em Israel. Esta é a oportunidade. Por isso ele diz, manda vir a mim, I will solve this problem. I want to solve this problem. But first, send him to me. Manda a ele para mim, para que se saiba.
Para que se saiba, em primeiro lugar, diz, para que se saiba que em verdade, há um profeta, there's a prophet in our nation. Há um homem de Deus, há um profeta. Tem que se saber, mas vai ser através dessa situação. Então, that problem was the opportunity to make people know that there's a God in Israel. It's not something, I believe that God, He allowed this. Deus, Ele permitiu com que essa doença entrasse na mão. Permitiu com que aquela menina fosse capturada de Israel para ser uma empregada na Síria, principalmente na casa. Olha para essa coincidência. Ela é capturada, vai para lá antes da lepra começar e depois a lepra começa. E a menina diz, quem me dera se o meu Senhor fosse para a minha terra. Oh, I know that in my nation, eu sei que na minha terra há um Deus. E quando eu saí de lá, deixei um profeta. E ainda não recebi uma informação de que esse profeta ainda não existe. Então, quem me dera se ele fosse para lá, tivesse um encontro com o profeta, o problema dele seria resolvido. Na mãe ele foi tão humilde, aceitou o conselho, eu acredito que é por causa do desespero, e ele pôde avançar para lá. E o homem de Deus, que é o homem de Deus, ele não precisou, quando ele chega na mão, a Bíblia diz que ele chegou, ele esperava com que o profeta saísse. And the prophet said, there is no need to me to come out to touch you. Eu só vou dar uma recomendação, because I am a man of God, sou homem de Deus, eu vou te recomendar o que você precisa fazer para ver a tua situação. Estamos em tempo onde pessoas zangam, temos pessoas com comportamento de Naamã. Naamã ele fica frustrado. Eu esperava com que ele saísse, invocasse o seu Deus diante de mim, colocar as mãos e ia ser curado. Eu esperava isso. Mas não é isso que você espera. Não é certamente como as coisas vão acontecer. O que nós vamos fazer somente, we will give you the recommendation. Nós vamos te dar recomendação. How to solve your problem. How to be free from that situation. Como estar livre da tua situação. It's not necessary to be close to you ou estar perto, mas uma palavra. Por isso o profeta não foi ele pessoalmente que falou, mas ordenou ao seu servo, que ele disse, vá e diga a Naamã o sírio para ele se lavar 7 vezes no Jordão e ele estaria livre da sua lepra. Tudo é para que se saiba que em Israel há um profeta. There's a prophet, there's a man of God, there's a true prophet. We are not talking about false prophet. We are talking about true prophet. Prophet that are connected with God. Profetas conectados com Deus. Não estamos falando de profetas, porque são profetas. Glória a Deus. Eu acredito que existiam muitos profetas aí, talvez também entraram em desespero. Mas this time, the man of God say, no, there is no need to be in that situation. Send him to me. Traga ele para mim, manda ele para mim. I will solve his problem. Convicção. A convicção vem da intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, você estará convicto que o Deus que você serve certamente é um Deus todo-poderoso e que pode resolver qualquer situação. Este cara estava convicto. I will solve the problem. Finish and cut. I don't care how it is, como isso é, ser pesado, ser difícil, ser uma doença incurável, mas traga ele a mim. Nós queremos promover Deus em outras nações. E a forma de promover Deus, principalmente para a Síria, é através da lepra dele. Se não acreditasse no nosso Deus e se não acreditasse no homem de Deus que existe, ou se estava a dizer, se não sabe que é um profeta em Israel, faça isso. É agora que saberão. There's a man of God. Então, este homem de Deus, o profeta, a Bíblia diz que resolveu o problema. Sem necessidade de sair de casa. Sem necessidade de falar com ele. Eu acredito, ele teve aquela ousadia. Talvez Naamã deveria estar na posição. O que se responde aqui é aquilo que
acontece com o solteirão. Quando Jesus disse, eu irei, vá comigo, porque Jesus disse, vamos para a tua casa. O centurião disse, não, there is no need to you to go to my home. There is no need. There is no need. I am a sinner. I am not worthy to receive you in my house. Send one aid. Não sou digno de te receber na minha casa. Somente mande uma palavra e eu sei que something will happen. Alguma coisa vai... Talvez ele aprendeu da história de Naamã, porque somente foi uma palavra falada e Naamã teve que obedecer a palavra. E foi restaurado da sua lepra. Eu quero nesta manhã que você seja restaurado de qualquer situação. Qualquer situação. Whatever is the situation in your life. O que eu quero é que você seja restaurado em nome de Jesus. Estou distante de você, estou distante de si, da sua família, mas eu quero nesta manhã que seja restaurado de qualquer situação. Não importa a grandeza da situação, não importa a força da situação, mas o mesmo Deus do profeta Eliseu is the same God that we are serving. É o mesmo que nós servimos. You will never change. The word of God says that Jesus is the same yesterday, today and forever. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E still heala. Ele ainda cura, ainda restaura, ainda vivifica. E ele vai vivificar a sua vida. Ele vai. Porque ele pode, ele vai. Não estou perguntando. There is no time to ask if he will do or not. No. So I'm saying that he is able. Ele pode fazer e vai fazer. Shadrach, Meshach e Abednego disseram, ele pode nos livrar. Ele tinha convicção de certamente he was able to solve their problem. Ele era poderoso para resolver seus problemas. Qual é o problema? Tem que se saber que dentro do nosso evangelho, tem que se saber que há Deus dentro do nosso evangelho. E há servos de Deus levantados por Ele para poder servir a Deus. Então, não importa a tua situação, não importa o seu problema, mas o Deus que eu sirvo, eu conheço, eu confio, is able, Ele pode, e Ele fará. O que você precisa é crer na palavra. Naamã disse, se tão somente tivesse saído. Você está à espera de imposição de mão. This is not a time. Because you don't know who is going to lay his hand in your head. Não é esse tempo onde você vai chorar toda hora de imposição de mão. Por quê? Porque você não conhece as pessoas. Aleluia. As pessoas. Mas uma palavra falada com autoridade can change his situation. Ela pode mudar a sua história. Pode restaurar-te da tua situação. O que eu posso fazer? Somente você crer. Somente você crer que você não está aí em vão. Você não está parado, sentado aí em vão. É porque o poder de Deus, the power of God, ele vai te impactar. Ele vai te impactar. Você será impactado. Qualquer tipo, naquele dia era lepra. Eu não sei que leprinha existe na sua vida. Mas Jesus, ele tem poder de poder restaurar a sua vida. Então, receba a restauração. Seja restaurado. Seja restaurado. Seja restaurado. Em nome de Jesus. E que se saiba que há um Deus todo-poderoso na sua vida. Aqueles que não criam no seu Deus vão começar a crer a partir de já. Por causa do poder de Deus se manifestando na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Eu já falei que Deus abençoa, que Deus restaura você, que Deus abençoe você, que Deus cuide da sua vida.
seja restaurado de qualquer situação. No nome de Jesus, receba o alívio, recebe a bênção da parte de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Começamos assim, depois de muito tempo de paragem, graças a Deus, conseguimos voltar a estar nesse espaço. Orem por nós para que possamos continuar a avançar fazendo esses trabalhos para a glória do nome de Jesus. Já só não esquecer, deixa o seu comentário, compartilha, visita a nossa página, o nosso canal de YouTube, Serendipity Tembe, visita, deixa o seu comentário, compartilha e se inscreva no canal. Que Deus abençoe a sua vida. Feliz ano novo para você e para sua família. Que Deus abençoe. Vou ler alguns comentários. Primeiro, irmão Rui, que diz muita paz e graça, meu querido. Depois segue a irmã Albertina a dizer paz e graça, pai, muita paz, saudade de vocês. Irmão Edson, Deus abençoe a sua vida. Sábado passei pela sua casa, sei que vocês não estavam lá, mas graças a Deus, um dia desse voltarei a passar da sua casa. A irmã Albertina volta a dizer, receba em nome de Jesus. Melhor é receber mesmo a fé. Vem pelo ouvir a palavra. Não precisa ver para crer. Creia para ver. Receba mesmo em nome de Jesus. A irmã Albertina volta a dizer, receba a restauração e que todas as leprinhas desapareceram na minha vida. Amém. Obrigado pela palavra. Obrigado, eu. Oh, irmão Edson, thank you, man of God. May God bless you. May God bless your family. Keep sharing this live to all your friends in Facebook. Compartilha com todos os seus amigos no Facebook. Amanhã, essa hora, 6h30, certamente estaremos aqui. Deus abençoe. Aquele abraço. E aquele beijo de sempre. O beijo do início do novo ano. Pá! Estamos juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.